Nascido em Hamilton, Ohio, Richter frequentou a Stanford University e o California Institute of Technology, onde recebeu seu PhD em Física Teórica em 1928. Ele trabalhou na Carnegie Institution em Washington, 1927 a 1936, antes de ser nomeado para o Instituto de Tecnologia da Califórnia, onde se tornou professor de sismologia em 1952. Richter desenvolveu sua própria escala para medir a intensidade de terremotos. Escalas anteriores foram desenvolvidas por de Rossi em 1880 e Giuseppe Mercalli em 1902, mas ambos usaram uma escala descritiva definida pelos danos aos edifícios e pelo comportamento e resposta da população. Isso limitou seu uso à medição de terremotos em áreas povoadas e alterou as escalas de acordo com o tipo de técnicas de construção e materiais utilizados. A escala Richter é um sistema de medição desenvolvido por Charles Richter e Benno Gutenberg que é usado para medir a intensidade dos terremotos com base em como eles ocorrem na superfície da Terra. Não há limite teóricos para isso, mas é geralmente aceito que não há terremotos que excedam a magnitude relativa de um terremoto em 10 em relação a outro. Assim, tremores muito fracos são de grau inferior e tremores mais fortes são de grau superior. A escala Richter é, por definição, uma escala logarítmica. Isso significa, por exemplo, que um tremor de magnitude 5 é 10 vezes mais forte que um tremor de magnitude 4 e, portanto, 100 vezes mais forte que um de magnitude 3. O cálculo da escala de Richter geralmente está relacionado à distância do hipocentro, o ponto preciso do tremor no subsolo, ao epicentro, o ponto onde o tremor é sentido com mais força na superfície, além do tempo de ocorrência e sua distância e amplitude. No entanto, nos casos em que os terremotos ocorrem em grandes profundidades, também existem outros métodos de cálculo, pois seus efeitos na superfície são pequenos. Em geral, terremotos acima de 6 podem ser considerados grandes. A relação comparativa entre a força dos terremotos e seu impacto são: magnitude menor que 2, tremores captados apenas por sismógrafos; magnitude entre 2 e 4, impacto semelhante à passagem de um veículo grande e pesado; magnitude entre 4 e 6, quebra vidros, provoca rachaduras nas paredes e desloca móveis; magnitude entre 6 e 7, danos em edifícios e destruição de construções frágeis; magnitude entre 7 e 8, danos graves em edifícios e grandes rachaduras no solo; magnitude entre 8 e 9, destruição de pontes, viadutos e quase todas as construções; magnitude maior que 9, destruição total com ondulações visíveis. Um terremoto atingiu o sudeste da Turquia na segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023, matando mais de 1.000 pessoas. A magnitude do tremor é de 7,8, a mais forte dos últimos anos. Mas tremores muito mais poderosos e mortais já foram encontrados antes no planeta. Segundo o US Geological Survey, o maior terremoto registrado ocorreu no Chile em 1960, com magnitude de 9,5 na escala Richter, causando inúmeros feridos e aproximadamente 2.000 mortes. Nessa época houve uma ruptura nas placas tectônicas de cerca de 1.000 quilômetros de extensão, onde foi liberada tanta energia que a usina de Itaipu levaria 4 anos para produzir a mesma quantidade. No século XXI, os terremotos mais fortes foram registrados em 2004 na Indonésia e em 2011 no Japão. Esses dois períodos têm exatamente 9,1 magnitudes. No entanto, a tragédia causada pelo terremoto na costa oeste da ilha indonésia de Sumatra foi maior. Tsunami atingiu países no sul da Ásia e no leste da África.
No total, aproximadamente 230 mil pessoas morreram ou desapareceram e 1,7 milhão ficaram desabrigadas. Considerando todos os terremotos registrados neste século, os terremotos que atingiram a Turquia e a Síria nesta segunda-feira estariam no top 20, com os demais medindo 7,8. Eles foram registrados nos Estados Unidos na costa do Alasca em 2020 e no Nepal em 2015. Neste último, morreram quase 9 mil pessoas. Em termos de número de mortos, o terremoto de 2010 no Haiti continua sendo o terremoto mais mortal na lista do US Geological Survey, embora não seja um dos mais fortes, matou 316 mil. O planeta Terra está literalmente vivo. Os terremotos acontecem devido à colisão de duas placas tectônicas. A crosta terrestre é dividida em vários blocos, conhecidos como placas tectônicas, que flutuam sobre um magma quente e pastoso. Quando essas placas colidem, o impacto resulta em um terremoto. A escala de Charles Francis Richter permanece amplamente utilizada até hoje como uma medida do tamanho dos terremotos. Espero que tenham gostado. Já se inscreve no canal para acompanhar muito mais conteúdos como esse. Obrigado.